Boa tarde, meus irmãos. Quero convidá-los a estudarmos a palavra de Deus nessa tarde e sempre carentes, dependentes da misericórdia de Deus. Assim, vamos começar orando, clamando pela boa mão do Pai sobre nós. Bendito Deus, que tua graça, melhor do que a vida, seja sempre conosco, Pai. Queremos suplicar a Ti pela tua misericórdia, agrada-te de nós, ó Deus. Clamamos pelo irmão Noel, que fez sua cirurgia ontem. Senhor, eu te suplico a cura do nosso irmão. Clamamos pelos nossos enfermos como um todo, a irmã de Cássio, Pai, seja com ela. Clamamos pela nossa irmã Daci, pelo irmão Clay. Ó Deus, cuida de cada um de nós. Tua palavra agora, que ela tenha plena liberdade em nossos corações. Em nome de Jesus eu te suplico, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de, nessa tarde, convidá-los a um retorno. E o tema do nosso estudo é um retorno a Betel. Observe, por favor, o que a palavra de Deus nos ensina. Gênesis 35, a partir do versículo 1, diz assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, o teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Tendo eles partido, o terror do Senhor invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou a luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. Edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Meus irmãos, eis aqui essa narrativa. Nessa narrativa, Jacó está tendo o seu último encontro com Deus. Pelo menos o último encontro registrado na Bíblia. E nesse último encontro, Deus vai convidá-lo a se lembrar do primeiro encontro. Então, meus irmãos, no último encontro de Jacó com Deus, o que Deus fala a Jacó? Volta ao local do primeiro encontro. Meus irmãos, eu queria nessa tarde falar sobre isso. Um retorno a Betel. Entenda uma coisa, com Deus não tem como nós deixarmos as pontas soltas. Deus sempre nos convida ao retorno. Deus sempre nos convida ao conserto. Deus sempre nos convida à restauração. E meus irmãos, retorno, conserto, restauração não são coisas negociáveis diante de Deus, são coisas imprescindíveis. Pensa bem, Agar, serva de Sara e de Abraão, por um motivo específico, ela sai da casa de Sara e de Abraão. E ele está fugindo pelo deserto. Ela, num certo sentido, tem a sua razão. Em outro sentido, ela também errou. Aí Deus aparece para ela e Deus fala assim: Agar, volta. Volta para a casa de Sara, a tua patroa. Volta para a casa de Sara, a sua senhora. Volta e humilha-te diante dela. Meus irmãos, Deus poderia ter começado uma história com Agar do deserto em diante. Só que com Deus não ficam pontas soltas. Deus chega em Agar e fala: Agar, eu vou fazer algo grande na sua vida. Olha, você vai ter um filho, e esse filho aí vai ser pai de grandes nações. Mas Agar, entenda uma coisa: para que eu comece a agir na sua vida, você precisa voltar ao ponto do conserto. Você precisa voltar ao seu recomeço. Você precisa consertar aquilo que está errado. Volta para a casa de Sara, por mais difícil que seja, e se humilha diante dela. Meus irmãos, Deus nos convida a retornos. Deus nos convida ao nosso Betel. Jesus aparece ou manda uma carta à igreja de Éfeso. E Jesus, diante de Éfeso, tece diversos elogios. Fala que Éfeso, assim, tem sido fiel, não tem suportado os homens maus,
tem realmente averiguado os ensinos para que não haja más doutrinas? Aí Jesus fala, mas tenho contra ti uma coisa. No meio de tanta coisa boa, tem uma que não está certa. É que você abandonou o seu primeiro amor. Jesus podia dizer, olha, todo mundo tem falha, todo mundo tem seus erros. Então, já que você tem mais qualidades do que erros, mas já que você tem tanta coisa boa, então faz assim, vamos seguir com as coisas boas e ignorar ou minimizar aquilo que está faltando. Não é assim que Jesus faz com Éfeso. Jesus chega em Éfeso e fala, volta, lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Meus irmãos, percebe? Deus trabalha com retornos. Meus irmãos, nós queremos seguir deixando coisas não bem resolvidas para trás. Nós queremos seguir colocando assim lixo debaixo do tapete. Meus irmãos, não é assim que Deus trabalha. O Senhor trabalha com retornos, com restauração. O Senhor trabalha com consertos. Não é assim que ele fala, segundo Crônicas 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Tem que ter conversão, tem que ter mudança, tem que voltar onde errou e a partir dali começar a consertar. Meus irmãos, entendamos isso, para frisar ainda mais. João Batista está batizando no Rio Jordão. As pessoas vêm dos palácios para o deserto, vêm das grandes cidades para o deserto, e elas ali querem se batizar. Aí João Batista falou, raça de víboras, vocês estão achando que é apenas um banho? Vocês estão achando que é apenas um mergulho? Não, produzir fruto digno de arrependimento, tem que ter conserto, tem que ter mudança, tem que ter arrependimento. As pessoas perguntam o que nós faremos, e ele vai dizer, olha, você que é publicano, não vai extorquir ninguém porque é publicano. Você que é soldado, olha, se contente com seu soldo, não fique fazendo denúncias falsas, não fique atrás de suborno. Você que tem 2 túnicas, divide com aquele que só tem uma. Percebe que o Senhor ele vai trabalhar com a gente a partir das mudanças, a partir do nosso retorno, da nossa restauração? E é assim que Deus vai aparecer a Jacó. Então observe, no versículo 1 mostra que Deus toma iniciativa com Jacó. Meus irmãos, saibamos disso. Deus tem tomado iniciativa para com o homem. Deus tem tomado iniciativa para com o seu povo. Deus tem tomado iniciativa para com você. A Bíblia fala que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Meus irmãos, olha, Deus não tem se esquecido de ninguém, Deus tem se voltado a todos. Quando Adão pecou, o texto fala que Deus veio ao encontro de Adão. Não foi Adão que foi ao encontro de Deus. Deus foi ao encontro de Adão, mesmo que Adão tivesse se escondido por entre as árvores. Deus toma iniciativa pelo homem. E Deus, na iniciativa com o homem, ele sempre convida o homem ao arrependimento. Ele diz então a Jacó, levanta-te, sobe a Betel. Teve tantos locais pelos quais Jacó passou. Jacó passou por Manaim, acampamento de anjos. Jacó passou por Peniel, face a face com Deus. O Senhor poderia chamar Jacó para outros locais, mas o Senhor determinou, Jacó, é Betel. Não pense em nenhum outro local, é Betel. É para Betel que você precisa ir. Por que isso, meus irmãos? Porque quando Jacó, ele estava em Betel, ele fez uma aliança com Deus. Naquele momento, ele fez uma promessa. Se o Senhor for comigo, se o Senhor der pão para que eu coma, roupa para que eu me vista, se o Senhor guardar de maneira que eu possa ir e voltar em paz, ele fala, então o Senhor será o meu Deus. E de tudo quanto eu tenho, certamente lhe darei o dízimo. Vamos entender? Jacó em Betel. Foi em Betel que ele fez uma aliança com Deus. Nessa aliança ele fez promessas. Nessa aliança ele assumiu compromissos. Quando ele fala, o Senhor será o meu Deus, olha, eu vou começar a adorar a Deus, vou viver para Ele. Quando ele diz, de tudo quanto tenho, lhe darei o dízimo, não é o fator material em si, é a prioridade de Deus na sua vida. Dízimo não é apenas 10%, mas os primeiros 10%. A prioridade é honrar o Senhor. Aí passaram-se os anos. No que os anos se passaram, Deus deu a Jacó pão para comer, roupa para vestir, uma família. Deus protegeu Jacó
E Deus fez de Jacó um homem bem rico. E passaram-se os anos, e sabe como é que Jacó se encontra? Na sua zona de conforto. Ele estava muito bem ali onde estava, onde se encontrava. Aí Deus chega até Jacó e fala: Jacó, você está na sua zona de conforto, você está acomodado, você pode ter se esquecido, mas eu não me esqueci. Olha, tem um compromisso seu comigo, tem uma aliança sua comigo. Eu tenho honrado a minha aliança com você, eu quero que você honre a sua aliança comigo. Vai para Betel, vai para o nosso ponto de encontro. Meu irmão, olha para a tua vida, olha para a tua história, olha para o teu passado. Qual é o teu Betel? Onde é que você precisa voltar para consertar as coisas? Você um dia entrou numa aliança com uma mulher, e nessa aliança você disse que os dois seriam apenas uma só carne. Você disse que se esforçaria para ser o sacerdote dessa mulher, para fazer essa mulher feliz, para juntos terem um lar que glorificasse Jesus Cristo. Como é que está o teu Betel? Você está sendo um bom marido? Você está honrando a sua aliança? Você está sendo o sacerdote da sua casa? Você está se esforçando para fazer a sua mulher bonita, a sua mulher feliz? Meu irmão, volta para o teu Betel. Minha irmã, como é que está a sua aliança? Deus nos convida ao retorno. Deus nos convida à restauração. Deus nos convida ao conserto. Como é que você está com a sua igreja? Nós temos a tendência de querer empurrar situações não bem resolvidas na casa de Deus, nos nossos relacionamentos. Tem um problema com o irmão e não resolve. Está tendo um comportamento que não glorifica, que não fortalece a igreja, e você quer empurrar esse comportamento com a barriga. Você quer insistir nesse comportamento. Olha, Deus nos convida ao retorno. Deus nos convida ao conserto. Deus nos convida a Betel. Pensa bem. Quando você se dispôs a fazer parte de uma igreja, não foi para ser um elemento de fortalecimento da igreja? Não foi para abençoar? Não foi para glorificar a Jesus Cristo? Não foi para fazer parte de um corpo, e sendo parte de um corpo, desenvolver unidade, desenvolver harmonia, desenvolver saúde no corpo? Meu irmão, volta para Betel, volta para o conserto, volta para a restauração. Deus toma iniciativa e Deus nos convida a locais específicos. Não sou eu que escolho o local, quem escolhe o local é Deus. O que Deus está te dizendo? É no casamento? É na situação familiar? É no seu relacionamento com a sua igreja? Onde é que Deus está mandando que você precisa consertar? Tua consciência. Deus fala por meio da consciência. Você e Deus sabem o que o Senhor está te mostrando agora. O que o Senhor está te incomodando. Volta a Betel. Olha, precisa voltar ao ponto do conserto, porque tem coisas que não estão bem resolvidas. Deus chega até Agar e manda ela voltar para Sara. Deus chega até Éfeso e manda voltar onde perdeu o primeiro amor. Olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se converter, onde é que está precisando de conserto? Volta para o teu Betel. E Deus diz assim, para o local que Deus te apareceu, versículo 1, quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Deus está dizendo, olha, hoje você está confortável, Jacó. Hoje você está na sua zona de conforto, mas eu quero que você se lembre, no momento que você mais precisou, no seu momento mais crítico, seu momento de crise, você estava no deserto fugindo de teu irmão que prometeu te matar, você estava errante, você não tinha nem mesmo um travesseiro, você usou uma pedra para escorar a sua cabeça. Jacó, você estava indo para uma terra que você nem conhecia, você não sabia se chegaria e nem como seria recebido. E foi nesse momento que eu apareci para você. Meus irmãos, o Senhor nos leva a pensar, olha, você realmente está achando que você não precisa de mim? Você precisa lembrar das crises, dos momentos de angústia, para você perceber que essa zona de conforto não significa nada? Meu irmão, às vezes nós estamos confortáveis com situações não bem resolvidas, e nós precisamos lembrar, Deus veio ao nosso encontro quando nós mais precisávamos. Não achemos que os feitos de Deus podem ser colocados no passado. Não achemos que não vamos precisar mais do agir do Senhor em nossas vidas. Jacó, então, ele vai ser responsivo ao chamado de Deus. E ele vai responder positivamente. Qual vai ser a tua resposta? Como é que você vai lidar com o convite de Deus ao conserto?
com o convite de Deus ao renovo, à restauração. Você precisa responder, e precisa responder de forma positiva. Jacó, então, vai chegar na família. Ele, quando passou pelo Betel, ele passou sozinho. Mas agora ele tem uma família. Meu irmão, o chamado de Deus é o chamado para sua casa. Não fique achando que é só entre você e Deus. Você tem esposa, o chamado de Deus é para sua mulher também. Você tem filhos, o chamado de Deus é para os seus filhos. Olha, Jacó, ele vai assumir uma coisa que se chama sacerdócio do lar, sacerdócio da casa. Infelizmente, está faltando sacerdotes nos lares. Os homens estão omissos. Os homens estão negligenciando a responsabilidade e o privilégio que Deus concedeu a eles, ser instrumento para que a sua casa sirva ao Senhor. Minha irmã, Deus tem potencializado a senhora a ser uma mulher sábia que edifica a sua casa, a ser uma mulher que conduz os filhos nos caminhos de Jesus Cristo. Olha o que Jacó vai dizer. Jacó chega à sua família e a todos que com eles estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Olha, Jacó, ele sabe que Deus está chamando ele para um local específico. Ele sabe que precisa haver conserto, que precisa haver renovo, que precisa haver mudança. Ele sabe que realmente, para atender o chamado de Deus, precisa haver mudança na sua vida e mudança na sua casa. Meu irmão, você está satisfeito com a maneira como a sua casa está procedendo? Pensa um pouquinho. A TV da sua casa liga em qualquer canal? A TV da sua casa mostra qualquer programa? Você tem que chegar na sua casa e dizer assim: vamos purificar essa casa. Tem que chegar na sua casa e dizer: vamos mudar as nossas vestes. Meu irmão, para pensar nisso. A maneira como seus filhos se comportam, você está satisfeito com isso? Precisa chegar nos filhos às vezes e dizer: olha, vamos mudar o comportamento, vamos purificar as mãos, vamos mudar as vestes. Meu irmão, a maneira como a sua esposa se comporta, e liberdade que nós temos aqui, a maneira que a sua esposa e que as suas filhas se vestem, você realmente acha que você, como sacerdote, não tem nada para dizer sobre isso? Que você não precisa chegar na sua esposa e nas suas filhas e dizer: olha, eu preciso ser instrumento do Senhor para que o nosso lar seja purificado. Certas roupas podem, certas roupas não podem. Alguém vai dizer: é machismo. Meu irmão, olha para o texto. Jacó, ele está convidando a sua família a se voltar para Deus. E para que sua família se volte para Deus, ele está dizendo: certas coisas precisam ser mudadas. Minha irmã, entenda isso. Para se voltar ao Senhor, precisa haver purificação, precisa haver mudança. E essa mudança acompanha vestes. Filhas, filhos, pensem nisso. Meu irmão, olha, para você ter autoridade para fazer isso na sua casa, você precisa mudar as suas vestes também. Enquanto as suas vestes estiverem sujas, enquanto as suas mãos não forem purificadas, você será apenas um hipócrita se exigir o que você não se esforça por fazer. E aí o que você tem que fazer? Tolerar o pecado da casa porque você tem pecado que está sendo tolerado? Não. Você tem que mudar as suas vestes. Você tem que purificar as suas mãos. Você tem que conquistar a autoridade espiritual para exercer autoridade dentro da sua casa. Os lares que assim agem são lares que Deus abençoa. Disponha-se, vale a pena. Observe, por favor, Jacó diz assim, versículo 3: levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou por onde eu andei. Qual é a razão de Jacó chegar na sua casa e fazer esse convite? Qual é a razão de Jacó chegar na sua casa e dizer: olha, vamos sair da zona de conforto, nós estamos bem aqui nas nossas tendas, mas a gente vai fazer uma peregrinação, a gente vai fazer uma viagem. A razão de Jacó é gratidão. A razão de Jacó é devoção, é compromisso. Quando eu falo que o marido tem que ser o sacerdote do lar, não é por aquela imposição legalista, por aquela imposição religiosa, é pela sua devoção, é pela sua gratidão, é pelo seu compromisso com Deus. É dizer à família: olha, Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de nós. Deus tem vindo a mim na minha angústia, Deus tem vindo a nós nas nossas angústias. É dizer à família: olha, Deus tem realmente suprido a necessidade do nosso lar, vale a pena nos esforçarmos pelo Senhor. É gratidão, é devoção.
Percebe, meus irmãos, não é aquele discurso religioso, legalista, aquele discurso que constrange. Não, Jacó chega dizendo: ao Deus que me apareceu, ao Deus que foi comigo. Ele vai dizer assim: lance fora esses deuses estranhos, porque esses deuses não fazem nada por ninguém, não, mas o Deus Todo-Poderoso, ele faz. Purifique as vossas mãos, porque o pecado não satisfaz a alma da gente, não, mas o Deus Todo-Poderoso satisfaz. Saiam do mundo, fujam da aparência do mal, porque o mundo passa e a sua aparência também, mas em Deus nós permanecemos para sempre. Meus irmãos, é empolgar, é motivar, é desafiar, porque Deus tem sido conosco e nos apareceu na nossa angústia. Acontece então essa lição do versículo 4. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em suas mãos. Eu queria pensar nisso com vocês. Jacó passou pelo Betel há cerca de 20 e poucos anos atrás. Então Jacó conheceu o Deus verdadeiro quando era solteiro. Aí ele solteiro, tendo conhecido o Deus verdadeiro, ele pode então começar um relacionamento com o conhecimento do Deus verdadeiro. E ele pode criar os filhos com o conhecimento do Deus verdadeiro. Tendo Jacó conhecimento do Deus verdadeiro, ora, como é que ele permite que haja deuses estranhos dentro da sua casa? Passam-se anos, anos e anos. E então Jacó descobre que o Deus verdadeiro, olha, está longe, está esquecido. Mas a casa está cheia de deuses estranhos. Meu irmão, existe uma lei chamada entropia. E a lei da entropia diz que a tendência das coisas é irem da ordem para a desordem. A tendência natural da terra não é se tornar fértil, é se tornar árida. A tendência natural do ferro não é ficar íntegro, mas enferrujar. A tendência natural da família não é estar preservada, mas se corromper. A tendência natural da nossa caminhada com Deus não é prosperar, mas infelizmente se desvirtuar. Por isso que nós precisamos ser vigilantes. Por isso que nós precisamos ser perseverantes. Por isso que, vez por outra, nós precisamos parar diante do Senhor e dizer: eu preciso voltar a Betel, eu preciso fazer concertos, eu preciso renovar minha aliança. Meus irmãos, olha, é como uma casa. Você varre, você limpa, você arruma. Aí, de repente, passa uma semana, e se você não fizer nada, sabe o que acontecerá nessa semana? Essa casa que uma semana atrás foi varrida, vai precisar ser varrida de novo. Que foi arrumada, vai precisar ser arrumada de novo. Que foi limpa, vai precisar ser limpa de novo, porque a tendência é ir da ordem para a desordem. Não é admirável que ainda houvesse deuses estranhos na casa de Jacó, sendo que ele conheceu o Deus verdadeiro há tantos anos? Você precisa olhar para o seu coração. O que tem de Deus estranho aí dentro? O que tem de comportamento estranho aí dentro? O que tem de práticas pecaminosas, pensamentos pecaminosos, sentimentos pecaminosos? Meus irmãos, nós precisamos olhar para o nosso casamento e parar para pensar se não está tendo deuses estranhos na vivência conjugal. Para a família, se não está tendo coisas que são estranhas ao Senhor, que são estranhas àqueles que conhecem o Senhor, mas nós estamos tolerando, estamos familiarizados com essas coisas que quem conhece o Senhor não deveria ter. Lança fora. Sempre nós precisamos fazer uma coisa que se chama limpar o quartinho da bagunça. Você limpa o quartinho da bagunça hoje. Passa 3, 4 dias, você vai no quartinho e às vezes você fala: puxa, isso daqui era para eu ter jogado fora também. Como é que está o quartinho da bagunça aí? Infelizmente, o nosso coração acaba sendo um quartinho de bagunça. Vai acumulando tanta tranqueira. Nossa alma, um quartinho de bagunça, vai acumulando tanta tranqueira. Não permita que a sua caminhada com Deus vire um quartinho de bagunça, acumulando tranqueira na sua caminhada com Deus. Meu irmão, Deus te convida ao conserto. Deus te convida ao renovo. Deus te convida à restauração. Renove a sua aliança com Deus. Eu quero caminhar para o final, deixando 2 últimas lições. Versículo 5 diz assim: tendo eles partido, terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. O que acontece? Naquela época, as peregrinações
tinham o risco de assaltos dos bandoleiros que roubavam caravanas. Mas, além disso, o capítulo 34 termina com os filhos de Jacó tendo sido feitos odiosos às cidades daquela região. Os filhos de Jacó cometeram um morticínio em Siquém. Então, os filhos de Jacó eram mal vistos. Além do risco dos assaltos das caravanas, ainda tinha o fato de que eles não podiam contar apoio com nenhuma daquelas cidades circunvizinhas. Pelo contrário, aquelas cidades poderiam promover vingança contra eles, mesmo eles estando errados. Quando a pessoa se volta para Deus, Deus se volta para ela. Então, porque eles partiram em busca da aliança que Deus convidou, em busca dessa renovação, Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele vai entrar com providência, Ele vai trazer proteção. O terror de Deus invadiu aquelas cidades circunvizinhas. Meus irmãos, quando nós nos voltamos para Deus, Deus viabiliza para que as coisas possam chegar a bom termo. O Senhor entra com providência. Um detalhe, na parábola do filho pródigo, quando o filho está vindo ao pai, o texto fala que o pai viu ao longe e o pai correu. Você imagina o porquê? No primeiro momento, a gente pensa que é o amor do pai, e claro que é. As saudades do pai, claro que é. Mas tem uma realidade cultural. É que, lembra, a parábola foi contada num contexto judaico. E no contexto judaico está escrito assim: honrar pai e mãe. O filho que desonrasse o pai ou que desonrasse a mãe, o filho deveria ser apedrejado. Meus irmãos, por que o pai está correndo até o filho? Porque se outras pessoas encontrassem aquele rapaz antes do pai, as outras pessoas poderiam tê-lo denunciado. Eis aqui o rapaz que amaldiçoou o pai, eis aqui o rapaz que desonrou o pai. E assim aquele jovem poderia ter sido apedrejado. Mas quando o jovem se volta para o pai sai correndo para abraçá-lo. É amor, é saudade, mas é também providência para que aquele jovem não fosse preso, não fosse condenado, não fosse apedrejado. Percebe? O terror de Deus invadindo as cidades para que Jacó e sua família fossem protegidos. Deus, ele entra com providência. Quando nós nos voltamos para ele, ele se volta para nós. E ele vai adiante de nós, desembaraçando o caminho. Ele vai adiante de nós, fazendo com que as barreiras caiam por terra. Meus irmãos, o Senhor não é na nossa força, não é no nosso esforço. O Senhor tão somente pede de nós iniciativa. E quando nós tomamos a iniciativa, Ele entra com providência. Ele então nos fortalece, Ele então nos capacita, Ele abre portas, Ele nos protege. A Bíblia fala que Ele opera em nós tanto querer quanto realizar. É tudo Deus, é tudo o Senhor. Nós só precisamos tomar a iniciativa. Volta para Betel, se esforça, volta para o concerto. O que está tendo de Deus estranho? Joga fora. Purifica as mãos, mude as suas vestes. Tenha certeza que Deus vai manifestar terror naqueles que precisam desse terror. E Deus vai entrar com providência diante de todos aqueles que precisam da sua providência. Minha última lição, e aqui eu encerro. Versículo 7 diz assim: edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Primeiro o local era Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Bet-El, casa de Deus. Mas agora, Jacó está tendo uma nova revelação. Aquele local que já tinha um significado importante, está tendo um novo significado. Uma revelação maior, um significado mais profundo. Não é apenas a casa de Deus, é o Deus da casa de Deus. Bet, casa, El, Deus. El, Bet, El, o Deus da casa de Deus. Não é mais o local, é a pessoa que se manifestou naquele local. Meus irmãos, quando nós nos voltamos ao Senhor, quando nós então vamos para o ponto de conserto, o Senhor não apenas renova a aliança, o Senhor faz com que essa aliança fique mais forte, fique mais profunda, tenha um significado ainda maior. É mais ou menos como aquela passagem onde falta vinho, Jesus transforma a água em vinho, e o texto fala que o vinho novo se torna melhor do que o vinho antigo.
Meus irmãos, aquela aliança no primeiro momento já foi uma aliança maravilhosa. Mas o que acontece aqui? Deus agora faz com que essa aliança tenha ainda mais significado. No primeiro momento, a aliança foi a partir daquilo que Deus faria. No primeiro momento, lá em Betel, Jacó fala: se o Senhor for comigo, se o Senhor me der pão, se o Senhor me der roupa, se o Senhor fizer com que eu volte em paz. Então, no primeiro momento, a aliança era em cima do que Deus faria. Mas nesse segundo momento, olha o que ele fala. Versículo 7. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou Betel, porque ali Deus se lhe revelou. Já não é mais pelo que Deus faria, e sim pelo que Deus fez. Percebe que esse momento, essa renovação, agora não é mais por interesse, é por gratidão? Consegue entender que agora tem um significado mais profundo? Antes é porque Jacó esperava algo, mas agora é porque Jacó já tem tudo. Gratidão, devoção. Meus irmãos, voltemos para a nossa aliança, voltemos para o nosso ponto de encontro, voltemos em busca de conserto, e o Senhor há de fazer uma obra ainda maior do que a obra anterior. O Senhor há de trazer bênçãos ainda maiores do que as bênçãos anteriores. Olha, Deus ele não esgotou o seu agir, pelo contrário, ele tem muito mais para fazer por nós. Ele tem vinho novo, meu irmão, e esse vinho novo é melhor. Ele tem renovação de alegria, e essa alegria renovada é ainda uma alegria maior. Confia nisso, meu irmão. Volta para Betel, volta para o ponto de encontro, volta para o concerto. Teu casamento pode ser ainda melhor. Tua família pode ser ainda melhor. Tua comunhão com a tua igreja, teu serviço ao Senhor podem ser ainda melhores. Porque a partir de agora não é mais esperando algo de Deus, mas é agradecendo pelo que Deus já fez. Ele não desistiu de Jacó. Jacó pode ter se esquecido dele, mas ele não se esqueceu de Jacó. Como não ser grato a um Deus maravilhoso desses? Jacó pode ter permitido deuses estranhos, mas o Senhor não tratou Jacó a partir dos deuses estranhos, tratou a partir da sua graça. Jacó pode ter tornado as suas vestes sujas e as suas mãos imundas, mas Deus, em graça e misericórdia, não tratou Jacó a partir dos deuses estranhos, das vestes sujas, das mãos imundas, não tratou Jacó a partir do seu esquecimento de aliança, mas sempre a partir da sua graça. Como não ser grato? Como não ser devoto? Como não ser disposto a peregrinar, andar quilômetros em busca desse Deus maravilhoso? Volta. O Senhor tem algo grande para fazer na sua vida. El Betel, não mais a casa de Deus, mas o Deus da casa de Deus. Em nome de Jesus, que haja novos e mais profundos encontros entre cada um de nós e o nosso Deus maravilhoso. Louvado seja o nome dele. Pai amado, agradecemos pela tua palavra, pedimos a tua misericórdia. Senhor, eu te suplico para que nós possamos viver o nosso Betel e termos retornos a esse Betel, Pai. Cuida de nós. Agradeço por cada irmão que nos acompanhou aqui, que essa palavra possa ter sido um desafio aos seus corações. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu encerro dizendo que amanhã, sábado, teremos os adolescentes reunidos aqui às 17 horas, os jovens às 19. E domingo pela manhã, nós teremos um programa especial do nosso departamento de evangelismo. Deus abençoe a todos os irmãos. Um carinhoso abraço.